Esqueci de falar. Fiquem aí. Tá. Gente, boa tarde a todas, a todos, a todes. Meu nome é Joelzito Araújo, sou diretor, roteirista, produtor. E quero iniciar agradecendo ao Lauro Escorel e ao ABC por me convidar a participar dessa e coordenar essa mesa. Antes de começar, de passar a palavra para os nossos convidados aqui na mesa, eu queria fazer uma pequena introdução, contextualizando a intenção dessa mesa e por onde a gente pensa caminhar, que contribuição que essa mesa pode dar ao cinema brasileiro. E eu estava pensando, ao pensar nessa mesa, eu comecei a me lembrar de grandes mudanças na linguagem artística, a pensar que essas grandes mudanças estão associadas a revoluções técnicas e também a grandes mudanças na forma de pensar uma sociedade, né? Então, eu diria que a arte não imita a vida, mas a arte acompanha a vida, né? A arte acompanha as inquietações sociais e culturais, né? E, a partir daí, busca oferecer novas chaves de leitura do mundo. Bem, eu fiquei pensando um pouco sobre como ilustrar isso que eu estou falando aqui agora, e me passou algumas coisas que eu vou falar muito rapidamente, né? A primeira coisa que eu lembrei foi a partir de um post reproduzido pelo Edu Filistock, né, no seu Facebook, em que uma pessoa debatia como o nosso medo contemporâneo do IA, né, do IA destruir o cinema, né, é muito parecido com o medo dos pintores do século XIX diante do desenvolvimento da fotografia. Ele dizia, né, que os pintores do século XIX, né, viam a fotografia como, quer dizer, trouxe um desafio, porque a fotografia, ela, de certa forma, né, ela executava os retratos com mais realismo, né, do que a pintura naquele período. Ou seja, o que aconteceu foi que, diante desse desafio, né, vários artistas naquele período, esse desafio provocou a criação de outras estéticas, como o impressionismo, o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, né? Então, esse desafio tirou parte desses artistas da caixinha, né? Porque ele provocou uma crise da mimese, da representação fiel e do realismo extremo, né? E impulsionou novas formas de representação do mundo. Eu vou saltar, quer dizer, isso é um exemplo de uma revolução técnica mexendo com a arte. Eu vou saltar para outros campos da arte. Eu acho que, no Brasil, um grande momento
de muita ebulição dentro das artes. O primeiro grande momento de muita ebulição das artes foi a Semana Moderna de 22. Né? Então, nesse momento, né, uma nova geração de artistas, né, como Anita Malfatti, o Di Cavalcanti e outros, né, eles tiveram um impulso estético de rompimento com academicismo vigente nas artes plásticas e na literatura de então. Um outro rápido exemplo, que eu não quero me estender muito, foi no campo da negritude. Tem um evento famoso que eu acho que, infelizmente, pouca gente conhece, mas foi um evento que eu acho que provocou uma virada que está por trás desse apogeu que eu acho que existe de uma arte negra, especialmente no campo do cinema hoje. Esse evento foi o primeiro Congresso de Escritores Negros em Paris, em 1956, e nele se confrontou várias vertentes artísticas ligada à negritude, como o Harlem Renaissance, com o Richard Wright, o James Baldwin, os grandes artistas e poetas senegaleses, como o Senghor, ou os martinicanos, como a Messezé e muitos outros. Então, se vocês olharem esse evento, vocês vão ver como ali está contido toda uma transformação, todo um impacto no cinema. Inclusive, ali está o germe de um filme que foi rodado no Brasil, que o Brasil não reconheceu como seu também, que foi o Orfeu Negro, e que é uma referência até hoje, né, pela sua exaltação da negritude e da beleza da negritude. Bem, vou me aproximar aqui da mesa e ao momento presente. Por favor, não me classifique como pretensioso de dizer essas coisas e nem tampouco de estar colocando um enorme peso aqui nos convidados dessa mesa, né? Mas eu acho que essa mesa está muito conectado a um novo momento do cinema brasileiro, que eu diria que o grande momento digamos, o grande evento histórico que marcou o que nós estamos vivendo hoje, foi o Festival de Brasília de 2017. Nesse festival, eu e o Laura fazíamos parte do júri. A gente assistiu do júri toda a movimentação que acontecia lá. Especialmente num debate histórico sobre o filme Vazante, da Daniela Thomas, que um grupo de jovens negros e negras, né, acusaram o filme de não aprofundar a perspectiva dos escravizados, no que eu concordo. Esses jovens presentes, né, destacaram a fragilidade branca no cinema brasileiro de debater o racismo. Então, o Festival de Brasília de 2017 eu considero como um marco para o cinema brasileiro como um todo, né, por ter trazido à tona, né, uma cena que estava sendo gestada há décadas, mas que o festival acho que deu visibilidade definitiva para todo o cinema brasileiro, que foi uma geração, especialmente uma nova geração de artistas negros e negras, né, a existência deles, a existência de eu diria até ali se consolida de verdade a existência de um movimento de cinema negro. Então, neste Festival de Brasília e em outros seguintes, né, muitos deles participaram, foram premiados, ganharam o primeiro prêmio. Ou seja, se tornou visível no campo artístico do cinema
digamos, uma nova forma de pensar o Brasil e também algumas propostas do ponto de vista estético, né, com essa ação desses realizadores que lá estavam presentes. Eu não saberia demarcar aqui o turning point do cinema indígena. Eu sei que, paralelo a tudo isso, a gente foi vendo, emergindo um cinema indígena muito interessante também. Então, os nossos convidados aqui, eles foram convidados e a proposta que nós fizemos para eles foi que eles pudessem fazer uma fala a partir das suas experiências, das suas experiências pessoais, sobre esses conceitos, essas estéticas muito conectadas às suas origens étnico-raciais, né? Então, essa é a intenção da mesa, da gente tentar entender ou compreender um pouco mais, né, o que está surgindo em termos de proposta narrativa e estética, né? Eu quero apresentar aqui os nossos convidados. À minha esquerda está a Tainara Rezende. Eu vou fazer como eu já falei muito, eu vou fazer uma apresentação mais sucinta do que eu tenho aqui deles. A Tainara Rezende é bacharela em cinema e audiovisual na Universidade Estadual de Goiás, consolidada como fotógrafa de eventos. Há 10 anos ela atua na direção de fotografia cinematográfica no mercado goiano, assinando mais de 15 obras, entre curtas e longas metragens de ficção e documentário, entre outros. Das mesmas, recebeu mais de 22 premiações, como melhor direção, filme e ou fotógrafa, né? No mercado nacional, principalmente no eixo Rio São Paulo, trabalha como primeira assistente de câmera, né? E atualmente ela é sócia integrante do Conselho da Associação Brasileira de Cinematografia, ABC. Na ponta aqui à direita, eu evitei a palavra extrema direita. Eu não me incomodo. Na minha ponta à direita está o Juliano Gomes, que foi um dos protagonistas dessa cena que eu mencionei do Festival de Brasília de 2017. O Juliano Gomes é crítico de arte, diretor, curador e professor. É formado em comunicação pela PUC-Rio, mestre em comunicação pela ECO-FRJ, leciona no curso de cinema da FAAP, é redator da revista Cinética desde 2009, e foi do comitê de seleção de vários importantes festivais do Brasil e do mundo, né? Aqui eu tenho uma lista grande, que vocês podem depois consultar na internet. Enfim, o Juliano também é diretor de cinema, ele já dividiu a direção com Léo Bittencourt do curta Vagalumes 2021, indicado ao Prêmio ABC de Fotografia, né? E, enfim, tem outros filmes, como As Ondas, etc. E aqui, logo aqui à minha direita, está a Patrícia Pará, e eu vou ousar pronunciar o último nome, que eu acho possivelmente, não sei se a sonoridade é essa, Ixapi. É isso? Está certo. Então, a Patrícia Ixapi é professora, realizadora de audiovisual, curadora, roteirista do povo Mibiá-Guarani e mãe do Dionísio Vera Poti, que também está presente aqui nesse... Eu não sei se está nessa sala ou lá fora. Bem, a Patrícia é uma das pioneiras na produção audiovisual do Rio Grande do Sul, produção audiovisual de mulheres Guarani no Rio Grande do Sul.
Em 2007, ela cofundou o coletivo Mibiá Guarani de Cinema, dirigindo filmes premiados como Bicicletas de Ianderu, Desterro Guarani, Tava, A Casa de Pedra, e o curta-metragem Nossos Espíritos Seguem Chegando. Bem, tem outras obras dela, mas vou sintetizar. Ela também é uma das conselheiras da, eu acho que é Catherine, Catahirine. Então, é uma das conselheiras da Catahirine, uma rede audiovisual das mulheres indígenas, e é graduada em Língua, Arte e Literatura pelo FMG. Então, nós temos uma bela mesa, e por um sorteio pouco democrático, nós elegemos a Patrícia como a primeira a falar. Por favor, Patrícia. Nhane Carujo, tá me ouvindo? Bom, então já me apresentaram, eu sou a Patrícia, né? E para o Tiapã, em Guarani, eu trabalho com audiovisual há bastante tempo já e também atuo como professora dentro da minha aldeia, lá no Rio Grande do Sul. E obrigado pelo espaço, né, agora, por essa mesa. E, enfim, vamos falar um pouco dos filmes, né, dos trabalhos que a gente vem fazendo. E o nome da mesa fala da estética, né, que cada trabalho traz por aqui, né? Estética é inclusão, né? Então, quando a gente começou em 2007, para nós, né, principalmente para mim, era uma coisa muito assim, que não era comum dentro da minha comunidade acontecer, né? Meninos com câmera correndo e seguindo um personagem, enfim. E eu lá observando, né, de onde eu trabalhava, que era a escola, e alguns dos meus alunos virou personagens. E ao longo dessas observações, eu fui vendo, né, como é que se forma, como é que se transforma o filme, né, como é que se transforma a vida de uma comunidade e colocar num filme, né? E foi muito bonito essa observação ao longo desses anos, né? Eu pensando como é que cheguei até aqui, né? Como cineasta, como mulher guarani cineasta, né? Mas eu percebo que foi uma luta muito contínua, né? Para a gente fazer o cinema, para a gente fazer a luta, né, através do cinema, porque para a gente é mais que uma luta política, né, fazer filme dentro da nossa comunidade, principalmente para nós Guarani, é uma luta política e a gente coloca nela, né, nos nossos trabalhos, as pessoas, né, da nossa comunidade, do nosso povo, né? Porque a gente não trabalha somente com a nossa comunidade, então a gente viaja bastante para fazer as imagens, né? Então a gente caminhou bastante. Então o nosso cinema, como a gente que escolhe, cada povo que trabalha com cinema, ela que escolhe, né? Ou como que quais imagens que a gente considera estética, né? Então, no início, a gente aprende todas as estéticas que os não indígenas falam, qual tipo de enquadramento, de que forma a gente filmando que vira uma estética da imagem, né?
E ao longo desses anos eu fui percebendo que a estética é o que a gente inclui, né, nas nossas imagens. Então, por exemplo, existe na linguagem audiovisual meio, né, começo, meio e fim, e também existe conflito, né, tem que existir, enfim, a gente aprendia todas essas coisas, né, que tem que ter um conflito, enfim. Mas na nossa estética, no nosso trabalho, a gente traz muito caminhada, né? Tempo, o silêncio, né? Então, tudo isso para nós é estética. Então, para a gente respeitar esses momentos, esses espaços, para nós é importante, então vira estético para a gente, né? Então, ao longo desses trabalhos que foram citados, né, a gente trabalhou com vários filmes, né, relatando a nossa realidade, mas principalmente sem esquecer da nossa espiritualidade, né? Porque que a gente hoje, apesar de muitos anos de contato, a gente ainda tem a nossa língua, o nosso modo de ser guarani, o nosso modo de ser, de ter o pensamento guarani. Né? Então, para mim, a estética é quando entra esses pensamentos, né, dos mais velhos, ou o silêncio dos mais velhos é a estética, né? Porque eu fico contemplando a imagem de uma pessoa, de uma mulher mais velha, ou de um personagem, seja criança, né? Então, ao longo desses trabalhos, a gente foi aprendendo de qual forma que eu, né, eu com a câmera, eu sento à altura dos olhos de uma criança, ou filmo, né, de cima. Será que só porque eu sou adulta eu filmo ela ainda, ou tento acompanhar, né? Agora percebi que posso falar mais alto. Então, a gente trabalhando muito essa questão, né, de respeito com o tempo dos mais velhos. Então, para nós, isso é fundamental em cada trabalho que a gente vem fazendo. Eu falo a gente porque eu faço parte do coletivo Guarani de Cinema, né, além de trabalhar com outros parceiros, né, principalmente mulheres indígenas, que fazem parte do audiovisual, mas eu faço parte do coletivo lá da minha aldeia, então sempre vou falar, né, em nome desse coletivo, né, quando a gente fala do nosso filme, né, do nosso trabalho com o cinema, porque a gente não faz sozinho, né, nem o coletivo faz sozinho, sempre tem a comunidade, né, as pessoas da comunidade e o povo guarani, né? Então, por mais que eu queira fazer um filme, por mais que eu tenha pensado um filme, eu vou precisar do personagem, né, dos mais velhos. E então o meu trabalho se baseia muito, no nosso trabalho se baseia muito nesse sentido de falar da caminhada, né? Da caminhada e da espiritualidade e a nossa luta pelo território, né? Que para a gente, principalmente lá no Rio Grande do Sul, é muito importante falar do território, porque para a gente, apesar de que a gente está em vários municípios, né, do estado do Rio Grande do Sul, muito pouco território é demarcado. Então, para nós é muito importante falar disso, né? Então, usar como forma política, né, essas imagens. E os mais velhos começaram a entender que isso é importante, trazer sua voz dentro de um filme, para poder falar também um pouco, né, dos seus anseios, da sua luta, do seu desejo de ver, antes de partir desse mundo
imperfeita que a gente fala, né? E muito desses personagens que hoje a gente tem dentro do nosso filme não estão mais com a gente, né? Então, muitos deles deixaram uma mensagem para nós, né? Principalmente para as mais jovens, né? Para elas continuar essa luta que a gente começou, né? Pela demarcação e também pela espiritualidade, porque a gente está lutando pela nossa espiritualidade também através do audiovisual, porque hoje, tendo um território pequeno, a gente não consegue mais também realizar os nossos rituais como antigamente. Então, essas pessoas mais velhas têm um papel fundamental em deixar uma mensagem para os mais novos, como que é ser um Guarani, como que é ser um Guarani e como é conseguir espiritualidade, apesar de tantas coisas acontecendo, né, hoje, principalmente pelas as demandas que vêm, né, de fora, tanto para os mais jovens, com a questão da escola, com a questão da tecnologia, e para nós, né, que mais de uma outra geração estão trabalhando fora ou dentro das suas comunidades, mas que dependem de outros fatores, né? Então, e os mais velhos também estão nesse mesmo barco, como falam, né? Que dos jovens, eles esperam dos jovens que eles... Então, fica essa coisa de... então, a gente usa essa audiovisual como fonte entre os mais velhos e a nova geração para poder, né, se comunicar. Então, é isso. Obrigada. Eugênio, no final das 3 falas, a gente abre para o público, tá? Para perguntas e debates. A próxima é a Tainara. Né? Por favor, Tainara.
tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu acho que eu quis começar trazendo um pouquinho da minha alma para vocês. Quero agradecer à ABC pelo convite. Quero já cumprimentar colegas presentes aqui da APAM, do DAFB. Um forte abraço afetuoso para todos vocês que estão aqui. Bom, peço licença, eu vou ler a minha fala, que eu estou bem ansiosa, nervosa. O coração está no esquirugundum aqui. O que mais me interessa quando eu penso estética é entender que toda imagem parte de um ponto de vista. E eu não estou aqui para discutir o aspecto antropológico da mosca na parede versus a mosca no leite. Eu estou mais interessada em saber por onde essa mosca passou antes da imagem existir. Que experiências atravessaram esse olhar antes da imagem existir. Eu me lembro da primeira vez em que eu reuni frames de trabalhos distintos para montar um portfólio. Foi um momento revelador, perceber que existia uma coerência imagética entre filmes feitos em contextos completamente distintos. E havia ali uma forma de olhar o mundo, de olhar a vida. Eu comecei a minha trajetória aos 16 anos na fotografia de eventos sociais e institucionais. Uma escola muito singular que nos ensina a observar o mundo em um estado de urgência. Eu costumo brincar muito que o cinema é tranquilo perto disso, porque não existe um take 2 para o pode beijar a noiva. Nem um instante que alguém chora, ri ou abraça outra pessoa sem saber que está sendo observado. Na fotografia de eventos, a gente aprende a resolver técnica e narrativa ao mesmo tempo. E foi justamente esta bagagem que, anos depois, me permitiu entrar no cinema com uma percepção muito sensível de espaço, da luz e da presença humana. Eu pude perceber que a minha formação imagética também passa muito pela pintura barroca. A dramaticidade das sombras de Caravaggio, os volumes de Rembrandt, a luz de Vermeer e a construção de profundidade de Diego Velázquez me atravessam bastante, porque existe algo muito humano na penumbra. Me interessam imagens que trabalham intimidade, textura e presença. E, quando eu penso referências contemporâneas que dialogam com essa busca, me atravessam muitos artistas, como Roy de Caravan, pela forma como ele trabalha sombras profundas e a dignidade da pele negra, Ming Smith, pela imagem sensorial, borrada e quase espiritual, Carrie Mae Weems, pela dimensão política da intimidade e da memória. Também penso em Zanele Muholi, pela monumentalidade dos corpos negros e pelo cuidado com textura e contraste, através de um olhar ativista de gênero, raça e sexualidade. Rotimi Fanakayode, pela relação entre corpo, ritual e espiritualidade, e Tyler Mitchell, principalmente pela possibilidade de imaginar corpos negros em espaço de delicadeza e afeto, fora da lógica exclusiva da dor. No cinema, me interessam muito obras que trabalham presença, tempo, atmosfera e experiência corporal. Artistas como Sarah Moldoror, que possui uma força política que não abandona subjetividade e poesia. Safira Moreira, especialmente pela relação entre ancestralidade, ausência, memória e tempo. Everlane Moraes, pela textura, intimidade e presença dos territórios nas imagens. E a fotógrafa Lili Soares, pela semiótica com que constrói a imagem. Existe algo na forma como Lili trabalha corpo, tempo, silêncio e espaço que cria camadas emocionais e simbólicas sem precisar explicitar tudo verbalmente. Me lembro da sensação quase ingênua, mas muito verdadeira. Logo após entrar no curso de cinema e audiovisual da UEG, em 2016, eu me lembro de descobrir, olha, existe um cinema brasileiro. Um cinema para além do eixo hegemônico que eu conhecia até então, através de uma sessão da tarde e uma tela quente. Um momento muito marcante foi assistir Branco Sai, Preto Fica, dirigido por Ardilei Queiroz e fotografado por Leonardo Feliciano. A construção imagética, sonora e narrativa daquele filme mexeu profundamente comigo,
porque ali existia um cinema negro, periférico e futurista, que não tentava pedir permissão estética para existir. Existem formas distintas de viver a negritude no Brasil, mas também atravessamentos comuns que fazem com que a gente reconheça algo familiar nessas imagens. E foi justamente nesse período de maior circulação e fortalecimento do cinema negro brasileiro contemporâneo que eu também vivia um processo pessoal de construção da minha identidade negra, narrativa e estética. Sankofa. Esse processo é cheio de contradições, porque, ao mesmo tempo em que representatividade, pertencimento e empoderamento são fundamentais, também existem armadilhas na superficialização desses discursos. Muitas vezes, pessoas negras acabam transformadas em símbolos únicos de representatividade, carregando um peso impossível de sustentar. Eu gosto muito, quando Grace Passou fala sobre o fenômeno da única pessoa negra no espaço, em que o sistema cria um alívio simbólico por sentir que já fez a sua parte. Isso me atravessa bastante, porque acredito que diversidade não pode ser apenas presença estética ou preenchimento de cota. Diversidade exige permanência, escuta e possibilidade real de criação. Nesse sentido, também me marcou muito ouvir Tatiana Carvalho, atual presidente da PAN, discutir o cinema negro como um marcador político, ético e estético. Não apenas pela temática das obras, mas por quem produz a imagem e de onde essa imagem é produzida, pela experiência vivida que atravessa inevitavelmente o gesto criativo. Ela também traz uma reflexão importante a partir de Heitor Augusto. Enquanto o cinema branco costuma ser tratado como universal, o cinema negro precisa constantemente ser nomeado. Então, reivindicar esse termo também é disputar legitimidade dentro de uma estrutura historicamente excludente. E gosto muito quando ela complementa uma reflexão de Ricardo Aleixo, dizendo que, antes de discutir lugar de fala, talvez devêssemos discutir lugar de falha. Porque permitir que pessoas negras possam errar, experimentar e arriscar também é uma forma de liberdade estética. Em 2025, estudando direção de fotografia na ICI-TV em Cuba, eu assisti obras que me reconectaram com uma busca mais orgânica da imagem, como 499, de Rodrigo Reis, e Levante, de Lila Ala. Mas o que mais me marcou foi uma questão traga por Lila, durante uma conversa muito íntima sobre mercado e permanência. Quanto tempo a gente se dá? Porque existir no audiovisual, sendo mulher negra e fora do eixo, ainda significa negociar constantemente permanência e legitimidade. E essa exclusão não é subjetiva apenas, ela é estrutural e histórica. Em 1914, o primeiro longa brasileiro exibido em uma sala de cinema teve a direção e a fotografia assinadas por um homem branco cis. Depois disso, há um salto de 86 anos até Kátia Coelho se tornar a primeira mulher cis a fotografar um longa de ficção lançado comercialmente no Brasil, no ano 2000, com tônica dominante. Depois, há outro hiato de 20 anos até Lili Soares fotografar Um Dia com Jerusa, tornando-se a primeira mulher cis negra a ocupar esse espaço. E, em 2023, Linga Cássio se torna a primeira travesti a assinar a fotografia de um longa de ficção exibido comercialmente com Um Estranho Caminho. Esses dados ajudam a perceber que as práticas do departamento de fotografia não são neutras. Escolhas de enquadramento, iluminação, organização de equipe e construção de cena também fazem parte de disputas de imaginário. Trabalhar fora do eixo e com poucos recursos também me ensinou inventividade. Me ensinou a olhar primeiro para o espaço real antes de tentar transformá-lo. Hoje, eu percebo que a minha negritude opera muito mais no gesto fotográfico de uma fórmula estética fixa. Ela aparece no gesto, na forma como eu ilumino a pele, construo presença, evito a sexualização do corpo e penso relações dentro do set. Porque eu acredito profundamente que diversidade não transforma apenas quem está em quadro. Ela transforma também a forma como olhamos.
E talvez seja isso que mais me interessa quando eu penso audiovisual diverso e inclusivo. A possibilidade de produzir imagens em que pessoas negras possam existir em toda a sua pluralidade. Seja você uma paçoquita ou um diamante negro. Por favor, Juliana. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Agradeço mesmo o convite, às colegas da mesa, agradeço à equipe de tradução, aqui Libras ao nosso lado, e alguns dos grandes tradutores da realidade e da cena que estão aqui presentes nessa sala. O Lauro Scorel, que me convidou e que, enfim, cuja contribuição para o cinema brasileiro me forma, e eu tenho a felicidade de ter uma missão, né? A minha missão pessoal, ela está ligada ao cinema brasileiro e ao Brasil. Enfim, e ela está ligada à continuação da missão de pessoas como o Lauro Scorel, o Afonso Beato, que também vi ali, e tenho a impressão de que o Jacques Chewich estava ali atrás, eu não tenho certeza. Mas, enfim, o olhar e o trabalho de vocês forma o que eu tento fazer. Eu gostaria de pedir para colocarem aqui no visor a apresentação. Obrigado. Diante da pergunta da mesa, eu desenhei aqui um conjuntinho de ideias para respondê-las. E elas, no fundo, são ideias bem simples, por um lado, e talvez de difícil execução, no sentido de que a premissa é que o novo, né, os novos olhares, as novas perspectivas, elas estão aí. E, na verdade, elas sempre estão e sempre estiveram. O que muda em relação aos períodos históricos é o contexto que se produz para que a arte acompanhe a vida. E isso é que varia de tempos em tempos. Mas a necessidade de exprimir modos de vida renovados, ela é permanente. E, ao mesmo tempo, no caso aqui brasileiro, hoje, isso diz respeito a um conjunto de linhas históricas recentes. Eu acho que esse contexto está ligado a algo que aconteceu nos anos 2000, mais plenamente, que pessoas como o Joel Zito, aqui ao meu lado, são muito importantes nisso. A geração dele, que conquistou, por exemplo, o espaço, a sistematização tanto da identidade institucional negra no Brasil, como as cotas na universidade. Isso produziu, junto a, por exemplo, o Ministério da Cultura do Gilberto Gil, uma ideia de cultura e mecanismos muito sofisticados de formação, de acesso à informação, de interlocução qualificada, que produziu resultados muito profundos na década seguinte, década da qual eu faço parte já como um profissional do audiovisual. Eu acho que isso é muito central no recorte que eu estou tentando narrar, porque o acesso à formação, à informação e à interlocução, elas são muito centrais no sentido de produzir esse redor dessa energia do novo, da novidade, das reconfigurações das formas de expressão, ligadas não necessariamente de maneira literal, em relação às reconfigurações da vida, dos modos de viver. E eu acho que essas características, ligadas a questões intrinsecamente materiais, elas produziram um processo de mobilidade social e cultural existencial muito importante nos anos 2000, que eu acho que gerou um conjunto de trabalhos, inclusive aqui a Tainara citou o Branco Sai, Preto Fica, eu acho que faz parte disso, um conjunto de trabalhos na década de 2010 que parece refletir esse processo, talvez numa certa característica que eu chamaria de informe, um conjunto de trabalhos que tem uma espécie de dificuldade de classificação, uma relação com as imagens e com a história razoavelmente nova. O contexto é um pouco esse, né, que trouxe pessoas novas a esse, que a gente pode chamar de ecossistema audiovisual. E aí, como o Joãozito mesmo falou, né, a premissa é, de fato, essa. Né? A arte acompanha a vida, mas isso não acontece de forma natural.
De certa maneira, o meu objeto aqui diz respeito ao endereçamento, talvez, prioritariamente institucional, por um lado, mas institucional no sentido amplo. As organizações que vai, por exemplo, eu sou editor de uma revista de crítica de cinema. Isso é uma organização, assim como o Ministério da Cultura é uma organização, assim como o Grupo Disney é uma organização. Então, essa relação íntima entre as novas formas de vida e novas formas de expressão, ela é central. E, ao mesmo tempo, o contraplano da minha fala, o que eu não vou poder explicitar tanto aqui, que eu acho que é uma contradição desse mesmo processo vivido da década de 2000 para a década de 2010, diz respeito a um conjunto de limitações que eu chamaria das políticas de afirmação e de reiteração do pertencimento. Não é tão difícil de explicar isso, porque a gente está aqui em torno do problema do novo, né? Do que emerge, do que não tem lugar e do que, eventualmente, não tem definição. E, de certa maneira, a política e a língua da afirmação e do pertencimento, ela parte de uma premissa do reconhecimento do que já existe. Então, tem um problema aí ligado ao que não existe e ao que já existe. E acho que o que eu estou falando aqui diz respeito a como organizar de maneira fértil essa relação entre ambos, né? Porque, na institucionalidade, o que existe é importante. Entretanto, eu estou, talvez, endereçando aqui uma tentativa de localizar em torno de algo ligado a uma institucionalidade ligada ao que ainda não existe plenamente. Então, esse que é o problema, conceitualmente. Já falei, né, em relação às sugestões de ação, mas reitero. Então, é fácil, eu acho que solucionar o problema da produção desse caldo, desse redor fértil, de respeito a investimento permanente em formação, fomento e interlocução ligado aos pequenos grupos, manutenção de grupos, pequenos produtores. Acho que isso é central, pensando como um ecossistema mesmo, né? Você não faz uma floresta só de jacarandás, né? Você faz de musgo, de bromélias e tudo mais. E, ao mesmo tempo, esse investimento tem que estar ligado, eu acho, a uma possibilidade de uma massa crítica, de pensamento crítico, que eu acho que, de certa maneira, se produziu nessa virada dos anos 2000, 2010. Nesse sentido, eu trouxe exemplo de 2 filmes, não vou poder passar trechos, mas talvez vocês conheçam. Um deles se chama Fantasmas, feito na zona industrial de BH, na cidade de Contagem, do André Novaes. E com esses 2 filmes que eu vou falar, eu arrisco algumas linhas. Primeiro, é um filme inclassificável, né? É uma mistura de cinema experimental, no sentido que é um filme que é quase como um plano só, um pouco como o Primeiro Cinema, é quase como um teste de fidelidade de João Kleber e, ao mesmo tempo, está intimamente ligado às tecnologias digitais, né? A câmera digital amadora, ela é um personagem do filme e tem uma ligação intrínseca com a subjetividade desse personagem que está ali tentando gravar a namorada. E, ao mesmo tempo, você vê ali aquela câmera inserida plenamente no cotidiano. Então, algo muito relevante que aconteceu nesse período histórico recente é a inserção do audiovisual nas nossas vidas no campo mais privado, né? Eu acho que esse filme está ligado a isso. E essa força do amador aí, que, para mim, está ligado a uma espécie de não-lugar, até como espaço social, de uma figura como o André, né? Que é essa figura que emerge da classe trabalhadora, acessa, digamos, uma cultura mais ampla e assiste, né? Você assiste o Kiarostami, você assiste o Hermes e Renato, e você não existe um lugar para essa subjetividade pré-pronto. Então, acho que esse filme traz um pouco isso que eu estou chamando de não-lugar. Ao mesmo tempo, na periferia de Fortaleza, lá na Maraponga, o Leonardo Moura Mateus faz um filme muito bonito, chamado Mauro em Caína. Ambos esses filmes estão disponíveis na internet. E, por acaso, se alguém quiser referência, pode me mandar um e-mail no parajuliano@gmail.com. É fácil de achar esses filmes. Que é também o filme é uma espécie de carta feita com uma câmera que ela voltou a ficar na moda agora com as gerações novas, né? A Cybershot. E é feito com a Cybershot em casa. É uma espécie de carta para um tio que viajou, que faz uma série de paralelos entre o Godzilla e é uma espécie de dinâmica da geografia periférica que ela é muito rápida, né? Os territórios periféricos, em geral, têm pouca resistência
por conta dos poderes políticos, a sua transformação constante, né? Derruba a casa, como está acontecendo com o centro de São Paulo, né? Derruba a casa, derruba a favela do Moinho, as coisas é difícil segurar essa permanência. O filme do Léo tem a ver com isso. E eu acho que ele faz uma coisa comum, que é o centro do que eu estou tentando desenvolver aqui como um critério, que é esse jogo que você não sabe o quanto aquilo ali é algo do campo erudito, né? Um texto que remete ao Roberto Bolanho, ou, ao mesmo tempo, é um filme de família mais prosaico, ligado às experiências dessa geração, que é mais nova que a minha, da música eletrônica. Então, é um outro filme que parece resistir às classificações, é um objeto. Eu lembro que eu tive a alegria de premiar esse filme no festival na Bahia, Cachoeira, que agora, no 13 de maio, está tendo uma belíssima festa lá, e vieram me xingar, falaram, como você premiou esse filme? E foi muito bonito, isso é bacana da Bahia, né? Tem uma coisa da expressão. Aí foi legal que a gente conversou, mas eu entendi, porque o rapaz estava revoltado que aquilo não parecia um filme. E eu acho que haver um lugar para o que não parece ser um filme é um pouco o centro do que eu estou dizendo aqui, nesse tipo de perspectiva de fomento do novo, né? É preciso que a gente tenha uma espécie de cômodo vazio para o que não tem identificação imediata. E, na medida que a gente vai pensando em termos, talvez, de inclusão, na lógica do reconhecimento, talvez nós tenhamos dificuldades com coisas que trazem desafios nas suas características. Nesse sentido, tentando sistematizar um pouquinho, eu acho que esses trabalhos, eu poderia fazer uma lista muito maior deles. Tem no seu centro um problema ligado às operações de associação. Eles juntam coisas que não parecem, a princípio, juntáveis. E, assim, unindo opostos e coisas distintas, vão desfazendo hierarquias e classificações prévias. E eu acho isso muito interessante e importante. Como teoria é mais fácil, mas, na prática, como nós estamos nos acostumando a uma questão ligada ao capitalismo de dados, né, ao reconhecimento, especialmente à imediatez, as coisas que não têm forma definida têm encontrado dificuldades tanto na nossa relação direta com elas e ainda mais nas relações institucionais. Então, eu sinto que tem algo na década de 2020 que talvez esteja se perdendo em relação à priorização ética de uma espécie de parcela da produção que não tem uma forma definida, que associa coisas díspares, que a gente, às vezes, vê e não sabe o que pensar. E eu acho isso, como horizonte ético, uma coisa muito central. E eu acho que são filmes que eles são a expressão de espaços subjetivos, espaços da vida, ainda não completamente formados, sabe? Que estão ligados a vidas, entendeu? No caso do Leonardo, né? Que nasceu na periferia de Fortaleza, está lá trabalhando com João Fiadeiro na dança contemporânea em Portugal, né? Tem um acesso à chamada cultura erudita e cultura popular em um certo pé de igualdade. E eu acho isso uma coisa muito rica e muito interessante. Entretanto, isso precisa ser fomentado, eu acho, e considerado, porque eu sinto que hoje há uma movimentação institucional no sentido oposto, que cada vez menos os espaços, as organizações priorizam esse tipo de objeto cultural no geral, não estou nem falando só de cinema, onde há a manifestação do que é inacabado, do que é incompleto, e onde novas formas de associação, não só entre elementos, mas também entre pessoas, no caso, por exemplo, o cinema indígena brasileiro, ele é muito rico, provavelmente é talvez o mais rico do mundo, assim, ele tem essa característica muito sofisticada da construção de equipes, né, e das formas de associação, por exemplo. Então, é um pouco isso que eu queria falar, e gostaria muito que vocês trouxessem perguntas, as mais francas possíveis, estamos aqui para conversar, e eu acho que um pouco que sintetizaria essa frase que diz respeito aqui, que o novo, ele sempre insiste, o novo acho que é como uma espécie de rio que continua passando. Eu acho que o que diferencia os momentos históricos é um pouco quanto se prioriza o adubo dessa terra. E eu acho que esse adubo ele não é tão difícil de entender quais são o NPK dele, os elementos que o constituem. O que eu acho que sinto é que algo tem se perdido em relação às transições de décadas, em relação a isso. Mas eu acho que essa energia está sempre aí. Eu acho que há muitos filmes que a gente poderia citar.
Então, isso é só um começo de conversa. Obrigado pelos minutos de atenção e sigamos. Bem, agora nós vamos abrir para a plateia. Eu só peço que as pessoas digam o nome e, quando fizer alguma pergunta, dizer a quem essa pergunta se direciona. Ok? Por favor, esse debate está sendo transmitido pela internet, então, portanto, é fundamental que as pessoas falem no microfone, para que as pessoas que estão vendo em casa tenham acesso. Som, tá tudo bem? Eu queria direcionar essa pergunta Meu nome é Guilherme, sou estudante do SENAC. Eu queria direcionar essa pergunta para a Patrícia e para o Juliano. Eu queria perguntar, primeiro, um contexto. O IBGE recentemente lançou o censo de 2022. Nesse censo, ele relatou algo muito raro que aconteceu lá em 2022, que é no qual a população indígena, pela primeira vez na história, teve, como em sua maioria, morando em áreas urbanas, ao invés de áreas rurais. Como o cinema brasileiro, seja no cinema indígena ou o cinema de não indígenas, pode retratar esse momento raro e, de certa forma, histórico. Eu vou passar para mais duas pessoas e depois a gente faz uma primeira rodada. Segunda pessoa. Boa tarde, meu nome é Sofia Pinheiro, eu sou colega do Juliano na FAAP, professora de cinema lá e também colega da Patrícia na Rede Catarrini. Minha pergunta, acho que é para a mesa toda, eu também sou de Goiânia, Tainara, que é pensando justamente esses contextos históricos, na FAP da aula de cinema decolonial e pensamentos visuais indígenas, que é em relação a voltar um pouco mais nesse contexto às políticas públicas, né? Porque para fazer filme no Brasil hoje, a gente sabe, né? O Josito falou dessa mesa, eu estava lá, era uma jovem, nessa mesa da Mostra de Cinema de Brasília, com Vazante, Daniela Thomas. E a Daniela Thomas, bom, sou uma mulher branca, mas eu não sou herdeira, né? Então a gente tem algumas diferenciações, assim, pensando principalmente gênero, raça e classe no Brasil, né? O cinema indígena, ele não consta em nenhum dado, né? Seja da Ancine. A gente está fazendo agora na Rede Catarrini um mapeamento interno muito parecido com o que fizemos no ano passado para a SPCine. Convido todos, quem quiser dar uma olhada, é só procurar mapeamento do Estado de São Paulo do cinema indígena, foi lançado no Fórum SPCine do ano passado. E entrevistamos 60 mulheres indígenas de 89 que fazem parte da Rede Catarrini, e nenhuma delas sabe o que é SAVE, nenhuma delas sabe o que é CPB, quer dizer, uma, duas, mas uma ou duas entendem a SAVE, mas assim, de 60, né, uma ou duas a gente considera número de dados isso irrisório. Então, pensando como que as pessoas conseguem, de fato, né, acessar, e não só as pessoas, mas como o próprio Estado, né, porque a gente acredita todo mundo aqui, espero que sim, no poder e na força que o Estado tem em relação à promoção, né, de equidade, de transformação social, de transformar o mundo e, por consequência, os próprios olhares sobre o mundo também, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse lugar de uma democratização também dos acessos e formulações de políticas públicas, enfim. Oi, eu sou Arthur. Queria direcionar uma pergunta para a Patrícia.
ela, na fala dela, destacou 3 elementos: contemplação, personagem e mensagem. Patrícia, como que se transforma isso em uma estética inclusiva? Ok, 3 perguntas foram feitas. Vou passar para a mesa. Depois a gente retoma, tá? Eu só peço que os participantes da mesa sejam mais breves, que usem uns 3 minutos para as suas respostas. Vamos inverter agora? Vamos começar pelo Juliano, fazer o caminho inverso. Sobre a primeira... Opa, é sensível esse microfone. Sobre a primeira pergunta, eu acho que isso já está narrado no cinema que tem sido feito nos últimos 10 anos dos cineastas indígenas no Brasil, do sul ao norte. O problema do espaço urbano, do espaço... Porque, acima de tudo, me parece... Isso obviamente não é uma teoria minha, né? Os principais estudiosos do cinema indígena brasileiro afirmam a questão da terra e do território como questão essencial. Então, o problema do campo e da cidade, enfim, não vou dizer que está na maioria dos filmes, mas talvez nos filmes de mais circulação, esse problema está expresso de diversas maneiras. Eu te convido a ver, você pensar, filmes, sei lá, grandes destaques, assim, filmes que são filmes históricos no cinema mundial, como A Transformação de Canuto, por exemplo, ou Essa Terra é Nossa, são filmes essencialmente sobre esse problema. Então, eu acho que esse eixo, o problema do urbano e do não urbano, e das contradições disso, está essencialmente no centro de filmes que têm uma circulação razoável, pensando na circulação restrita do cinema indígena brasileiro, pensando institucionalmente. Sobre a questão da Sofia, é um problema de fato complexo. Aí, inclusive, a gente aqui tinha inclusive a ideia de falar sobre uma outra parte desse problema, mas eu acho que isso, assim, o que eu poderia adicionar diz respeito a um certo sublinhado que eu faria em torno da produção de pensamento crítico sobre uma produção que traz elementos novos. Eu acho que, quando uma produção traz sujeitos históricos mais afirmados, que são marginalizados pela história, eu acho que é preciso produzir novos conceitos junto a isso. Eu acho que a gente vive hoje a contradição de ver trabalhos novos, tentativas de produção de sentidos novos, com estruturas de pensamento antigas. E eu acho que há muito poucas organizações comprometidas com certa mudança e continuidade do processo de produção de pensamento e categorias e critérios para mudanças que são, do ponto de vista da escala mais larga histórica, muito rápidas. Essas movimentações que acontecem no Brasil do século XXI, elas são muito rápidas, entendeu? Elas são muito rápidas. Uma trajetória, enfim, como desses cineastas que eu falei, como, de certa maneira, da Patrícia ou da Sueli Machacali, tem algo que do ponto de vista da escala mais ampla, é muito rápida. Então, seria necessário, seria muito fértil, não só a possibilidade de acompanhamento institucional, que essas pessoas que estão experimentando essa quebrada de vários paradigmas pudessem continuar produzindo com conforto material, mas também uma espécie de promoção constante de tradução, interpretação e historicização do que elas fazem. E eu sinto que as organizações mais tradicionalmente ligadas a esse tipo de exercício, elas não têm colocado isso como um princípio de base. Tem que se colocado muito mais como mostrar uma imagem de que as coisas estão resolvidas, de que a composição de uma fotografia ela é diversa, mas eu defenderia aqui, nesse sentido, uma espécie de promoção de uma diversidade radical, que ela tem a ver com a diversidade do pensamento, que é algo que não se transforma em mercadoria, que a gente pode incluir com muita facilidade, muito fácil.
não é direcionado ao lucro, a produção de pensamento em princípio, né? Então, enfim, a gente poderia, é uma questão ampla, Sofia, mas eu acho que é uma coisa importante, de fato. Obrigado. Patrícia? Acho que vou citar a fala de uma liderança que inclusive mora aqui, que eu admiro muito, né? Que é a fala da Gerá, que onde ela fala, a gente não saiu, né, da aldeia para virar branco, né? A gente trouxe a aldeia para a cidade, né? Então isso é uma fala bem, é isso, a gente não é diferente lá onde a gente mora. Então eu acho que a gente não é questão de quem é indígena que moram em urbano ou moram na cidade. A questão eu acho muito importante citar essa fala da Gerá, porque ela nessa fala ela diz tudo, né? Não precisa falar mais sobre indígenas que estão dentro das cidades, né? Então, e para falar da inclusão, inclusive eu anotei aqui que eu gostaria de falar sobre a inclusão, né? Porque inclusão, quando a gente se fala de inclusão, custa dinheiro, né? Então acho que isso todo mundo sabe. Então eu escrevi aqui um pouquinho para falar disso. Que a inclusão real custa dinheiro e o tempo. Não adianta chamar uma atriz indígena, né, se a diária é menor, né, 3 vezes menor, e não tem intérprete. Por exemplo, quando chamam uma atriz mulher, precisa de intérprete, né? Então, se não tem isso, não tem inclusão. E diversidade sem orçamento é só post, né, de rede social também, não é diversidade. Então, enfim, a proposta prática para mim, né, todo edital audiovisual deveria ter 10% de verba, né, carimbada para formação e acessibilidade, e mais remuneração justa de consultores, enfim, dos grupos retratados. Então, acho que isso eu queria deixar aqui na minha fala, que eu acho que é importante. E, enfim, agora, já me esqueci qual que foi a outra pergunta. Sou muito desmemoriada, mas está tudo bem. Enfim. Ah, sim. Sim. Eu acho que essa narrativa, né, é poder de escolher o que vira de história, né? Quando a gente trabalha com cinema, principalmente a cinema guarani, a gente escolhe, né, o que colocar, né, na frente da câmera e mudar quem segura a câmera, enfim, decide quem vai segurar a câmera, enfim, enquadramento, e escolher qual estética, escolher qual parte é bonito, enfim, isso a gente vai construindo, a gente não segue o roteiro, né? Como a gente vem falando sempre, a gente pega a câmera, tem os personagens ali, a gente filma, esse personagem fala, e a gente não fala para ele, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, isso é um ponto também que a gente trabalha, né, o respeito dos personagens. Por exemplo, a gente toma mate, surge uma história e a gente decide contar aquela história, né, a partir da fala inicial do personagem. Então, é isso. Falando um pouco, acho que enquanto políticas públicas, né, e, enfim, acho que falar um pouco mais dentro disso. Eu acho que
obviamente, são extremamente importantes. Eu acho que a gente, enquanto setor, precisa pressionar e se mobilizar. Tomando de exemplo Goiânia, né? O ano passado, por exemplo, e há alguns anos já não se tem políticas públicas efetivas, editais culturais voltados para o audiovisual. Obviamente que esse ano, enquanto ano político, abriu-se, então, editais, mas que, inclusive, foram paralisados por denúncia de, enfim, processos que talvez não estejam dentro das normas, e aí, com isso, todos os projetos, né, acho que todos nós, enquanto produtores culturais, que batalhamos bastante para cumprir com as normas de datas, e, enfim, ficamos prejudicados, porque é isso, os projetos foram enviados, mas estão todos congelados por conta desse processo jurídico que está rolando contra a própria Secretaria de Cultura do Estado. E aí eu acho que, para além disso, eu acho que instâncias maiores, né, eu acho importante a gente sempre observar como a gente se organiza e como a gente cobra, né, para que o Estado cumpra seu papel, para que ele utilize bem o nosso dinheiro e retorne para a sociedade, né, culturalmente. E eu gosto muito de trazer, enquanto instituição que sabe cobrar esse espaço, cobrar, né, das entidades, dos órgãos públicos, e não só cobrar, mas se organizar para, de fato, né, gerar acesso e tudo mais, é a própria PAN, com mais de 1.200 associados. Eu acho muito bonito o processo que a PAN tem, né, porque ela cuida desde o espaço de formação, como o projeto do Lab Negras Narrativas, em que você tem ali um espaço seguro de erro, né, você pode falhar, você pode... Eu acho que o lugar da vulnerabilidade, né? Eu acho que a gente vive um mercado, a gente vive, né, uma sociedade capitalista selvagem, mas eu acho que a gente vive, por mais que seja muito bonito falar uhul, cultura, uhul, eu faço cinema, eu acho que a gente tem que estar sempre muito atento porque muitas vezes acontecem, né, reproduções de violência dentro desses espaços, mesmo que culturais. Então, eu acho que, através cobrar esses recursos, e quando temos acesso a esses recursos, sejam eles públicos ou privados, por meio de patrocínios e tudo mais, eu acho que é muito importante a gente voltar o nosso olhar para esse espaço também. Porque é isso, trazendo, no caso, a PAN, ela tem ali o Lab Negras Narrativas, em que a gente pode ser vulnerável e está tudo bem errar, porque se aprende errando. E não só nesse processo de construção, desde, né, a formação para você criar um roteiro, você desenvolver esse roteiro, filmar esse roteiro, mas também até mesmo uma plataforma, né, de cinema negro, que é o Todosplay hoje. Então, eu acho que tudo isso está junto. Eu acho que a gente tem que se cobrar, a gente tem que conseguir ter acesso. Eu acho que é importante... E aí, enfim, a gente pode trazer várias outras discussões aí, né, sobre porcentagem de telas, o que a gente tem, de fato, de material brasileiro nas telas, sejam streaming ou nas telas de cinema, o acesso a isso, mas também os meios de produção, né, do streaming no Brasil, as porcentagens que, né, quando a gente vai pensar com a Anancine, FSA, o dinheiro brasileiro que está sendo usado para fazer essas produções de produtoras que não são daqui. Então, enfim, são muitas camadas, mas eu acho que refletir tudo isso, cobrar, e a gente, enquanto produtores, fazer a nossa parte também, escolhendo as pessoas que estão conosco, fazendo esses filmes e, principalmente, permitindo que essas pessoas sejam vulneráveis, porque eu acho que é na vulnerabilidade que a gente pega a essência do que, de fato, é a arte, né? Eu acho que a gente poder trazer um pouco da nossa alma para fora, é importante ter espaços seguros para que isso aconteça. Então, acho que é uma grande cadeia, um grande efeito dominó, né? Que, enfim, que a gente tem que estar sempre refletindo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Tainara, e obrigado, Juliana. Bem, mais uma nova rodada com 3 pessoas. Posso falar, Afonso?
Afonso é uma entidade aqui presente. Não, sem brincadeira. Sem brincadeira. Olha, gente, eu sou Afonso Beato, membro da ABC e sou membro do GT de Inclusão da ABC. Eu acho que é um dos trabalhos mais importantes que nós temos feito como associação, e concordo com tudo que vocês colocaram, e eu quero cumprimentar o nível do conteúdo que vocês estão trazendo nessa mesa aqui. Não é só jogar rosa em cima de vocês, mas eu também sou diretor de ensino da ABC Curso de Cinema. E ali, também como professor, eu ensino estética na cinematografia. Então, esse tema é muito importante para mim. Eu acho que estética é uma coisa importantíssima antes de fazer filme, antes de fazer as coisas. Então, eu vi uma série de terminologia, de palavras aqui que vocês colocaram, muito bem colocadas e de um nível fantástico. Então, eu queria colocar alguns pontos aqui do Joelito, que colocou que certas quebras históricas são quebras tecnológicas, né? Quer dizer, a fotografia, o que a fotografia fez em relação à pintura, né? E eu acho que essas quebras... e também o colega Juliano colocou a história do novo, que eu acho que é importantíssimo. Vamos voltar assim, falar, categorizar muito o termo estética, né? A estética, em termos de filosofia, ela vê várias coisas, a história da arte, não é isso? Mas principalmente a percepção, que eu acho que é o que está se falando aqui mais, né? A percepção. Mas não é só a percepção, quer dizer, a arte já é uma forma de comunicação, já é uma forma de expressão, e talvez esse seja o problema aqui, quer dizer, a expressão de cada uma etnia nossa, né, da importância, a inclusão desses olhares, disso tudo. Então, na história do novo, eu queria colocar uma outra possibilidade. Eu acho que o artista, a função do artista é trazer o novo. Mas essa palavra de novo, como o Juliano colocou, tem uma implicação histórica, porque o novo contém o que já existe. Mas existe uma coisa, uma outra palavra importantíssima na criatividade, que é o original, entendeu? Então, a gente tem que entender e pensar que o querer da gente aqui, o querer de todos nós, foi o querer do cinema novo, do cinema que eu, o Lauro, fizemos e vários colegas aqui fizeram, historicamente, no cinema novo, que era comunicar. E era o cinema, e nós estamos incluídos no contexto do cinemão, que se fala. O que é o cinemão? É o longa-metragem, blá, 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 blá. E eu acho que todo mundo aqui está falando nisso. É isso? É isso? Nós estamos falando do cinema aqui. Como um todo. Como um todo. Mas vem cá, eu acho que é importante, às vezes, falar, e eu acho que é mais importante de cada um de nós, é a comunicação. Então, vendo pelo ponto de vista hoje tecnológico, qual é o maior instrumento de tecnologia de comunicação que existe aqui agora? Entendeu? Nós fazemos 150 longa-metragens por ano e são somente vistos 16 filmes que conseguem chegar perto de 1 milhão de espectadores. No entanto, as redes sociais, não vamos colocar para baixo o poder das redes sociais nesse momento como comunicação. Tem uma pessoa, você acerta uma pessoa acerta uma palavra, acerta um tipo de expressão e atinge milhões de pessoas. Não é a comunicação, a internet, as redes sociais hoje são uma das maiores armas políticas, não é, de eleitorado, de poder político. E existe uma tecnologia super barata, não é isso? Que é o iPhone, não é? Que tem uma possibilidade incrível de expressão e de comunicação. Tainara,
eu gostaria de colocar isso, entendeu? Quer dizer, será que é isso? Quer dizer, será que é através do cinemão que nós vamos conseguir comunicar, conseguir nos expressar somente? Ou vamos pensar em outras formas, outras áreas de comunicação e de expressão cultural e política? É isso, assim, eu estou colocando... Isso é uma provocação que eu estou fazendo, evidentemente. Eu gostaria que vocês pensassem e respondessem sobre isso. Vai abrir para mais perguntas? Mais 2 perguntas, por favor. Boa tarde, meu nome é Rafael, sou recém-formado em cinema, inclusive ex-aluno do Juliano. E a minha pergunta é mais voltada para o Juliano e para a Patrícia, como professores. Pensando nesse incentivo a esses algo novos, a minha dúvida é se o ensino mais formal, mas o ensino em geral de cinema, ele realmente incentiva isso, e se não, o que pode ser diferente no ensino de cinema para que exista um incentivo maior a esses algo novos fora de um molde pré-estabelecido? Terceira pessoa. Boa tarde, eu sou Heloísa Machado, sou diretora de fotografia e diretora e membro do DAFRE também. E eu queria propor aqui uma linha de pensamento para os 3, na verdade, que me veio dessa fala que a Tainara trouxe da Grace Passou, né, da única pessoa na sala, e me lembrou um pouco uma pensadora que é a Luísa Yusuf, que fala que ela tem um livro chamado Permanecer Bárbaro, né? E que um pensamento que ela traz, que eu acho bem interessante, é que quando a gente, né, os grupos marginalizados atravessam sozinhos uma fronteira, achando que vão trazer os seus, imediatamente essa fronteira se fecha atrás de si. Quando você olha, você vê um muro, né? E aí você é essa pessoa sozinha na sala, né? Então, esse pensamento me leva um pouco para essas estruturas que a gente tem no audiovisual, que são estruturas, né, seculares, muito firmes, muito rígidas, e que, de alguma forma, domesticam os nossos corpos e os nossos pensamentos, né? Então, eu também sou uma mulher que venho de fora do eixo e hoje moro no Rio de Janeiro. Atuo muito mais no cinema autoral, mas também existem essas brechas, né, que a gente vai entrando assim no mercado. E eu percebo essa lógica de quando você vem com o pensamento do novo, a tentativa da originalidade e da falha e tudo mais. Mas quando você adentra essas estruturas, é muito difícil você atuar manter esse olhar dentro dessas estruturas, porque tem muitas amarras, né, da forma como essas estruturas já funcionam, que te impedem de exercitar esse novo olhar, né? E eu acho que Tainara também, trabalhando dentro e fora do eixo, pode trazer um pouco sobre isso. E, enfim, também sobre como... Acho que é um desafio, né? Como permanecer bárbaro quando a gente entra dentro dessas estruturas. Bem, 3 pessoas falaram. Eu vou me dar aqui o direito de fazer uma pergunta para a Patrícia também. Patrícia, eu acho que suas falas concentraram muito nos valores, né, nas formas, e eu fiquei muito curioso com uma coisa que eu acho que talvez não seja só... Talvez seja uma curiosidade grande no cinema, em que medida que as formas artísticas indígenas, a arte indígena e as mitologias, as histórias, né, milenares do seu povo guarani e de outros, né, que medida que isso faz parte do horizonte de preocupação de vocês na produção? Porque eu acho que o Brasil, repetindo um chavão, o Brasil não conhece o Brasil. Especialmente, nós não conhecemos nosso componente indígena, especialmente
essas grandes narrativas, essas grandes histórias, especialmente as mitológicas, né? Então, se você puder comentar isso, ilustrar com um filme ou outro que esteja fazendo, com projetos que possam ter nesse sentido, eu te agradeço. Bem, quem quer começar? Dessa vez eu não vou... Quem quer começar a responder? Vamos começar com a Patrícia agora? Olha, eu acho que eu vou responder do geral, né, as perguntas que foram direcionadas a mim. Qualquer coisa, se não conseguir responder direito, que meu português não é tão sofisticado. Com relação à nossa história, né, dentro do cinema, a gente pensa muito, né, principalmente quando a gente começou a trabalhar com cinema, a gente assistiu muito outros filmes de indígenas, né, de outros povos, e porque no início para nós era uma imagem que não era muito bem aceitada, né? É justamente por questões mais históricas que a gente tem com relação ao uso de imagem, né, dos não indígenas, enfim, dos acadêmicos que iam nas nossas comunidades, e isso para nós não trazia resultado, digamos assim, de retorno. Então, nisso, chegou essas câmeras, né, nas nossas mãos, através de alguns do projeto do IFAM, na época. E quando chegou isso, para nós era uma coisa que a gente, né, principalmente os mais velhos, pensaram, olha, isso para nós não serve, né? Porque já foram usados com a gente, né? Mas aí a gente explicou, mas nunca foram usados pela gente para retratar a nossa história, né, gente? Então a gente começou nesse sentido de explicar para o nosso povo que era importante esse uso de câmera para a gente contar o nosso olhar a partir de dentro, né? Então foi muito nessas falas que a gente foi fazendo com que essas pessoas mais velhas entendessem da importância de contar a história, né, do nosso povo com a câmera, né, na frente da câmera, principalmente. Então, quando a gente se fala de diversidade, né, no audiovisual, a gente conta várias histórias, né, várias histórias de vários povos, né? Então a nossa história num filme não é diferente, né? Quando dos povos indígenas, das pessoas que moram nas periferias, né? Das pessoas trans, enfim, que contam, né, suas histórias, né, a partir de imagens. Então, para nós, a gente é formado pelo Vídeo nas Aldeias, né? São eles que trouxeram isso para a gente. Então, eles sabiam muito bem, já trabalhavam há muito tempo com o povo indígena. Então, quando chegou no nosso povo, já tinha essa na língua, né? Muito assim da importância de usar essas câmeras. Então eles trouxeram para a gente entender que era importante, né? Então a gente fomos também tradutor, né, dessa ferramenta, né? Não só tradutor de Guarani para português, mas também de equipamento, tradutores de equipamentos para poder ser trabalhado dentro da nossa comunidade, né? Então, e principalmente hoje eu uso muito o audiovisual dentro da minha sala, né, como professora. Eu vou formando os alunos através de audiovisual, né? Então, para nós
isso se tornou uma coisa muito importante, porque a gente não só ouve as pessoas mais velhas da nossa comunidade, mas também de outras aldeias, né, de outros lugares, né, que nossos avós, nossas mães se lembram, né? Por exemplo, quando a gente vê um filme e as nossas mães, nossos avós estão juntos, olha, aquela pessoa é meu sobrinho, minha prima, minha neta, que faz tempo que não vejo. Daí as crianças começam a entender que existem parentes em outros lugares, em outros países, como vocês falam, né, que a gente é do povo guarani, estão entre a Paraguai, Argentina, Bolívia, Uruguai, né? Então a gente tem essa questão muito também de educar as crianças, né? Então eu queria muito ter mais tempo para ir falando tudo aquilo que o que a gente vem fazendo com as nossas imagens, com os nossos filmes, né? O que ela traz, mas a gente sabe que a gente tem um tempo, então é isso. Obrigado, Patrícia. Tentar elaborar de uma forma sucinta. Eu acho interessante, Afonso, o que você traz, assim, mas... E aí, né, que eu esbocei um sorriso, porque quando a gente passa para esse lugar de colocar como comum algo que muitas vezes não é. Então, assim, eu acredito que a gente tem, sim, né, a possibilidade de tentar criar algo novo a partir de uma base daquilo que já existe e acho que usar de dispositivos móveis tem, né, possibilitado isso para algumas pessoas, mas também a gente entender que, por exemplo, falar que um iPhone, né, muitas pessoas não têm acesso até mesmo a um iPhone, né? E aí, quando a gente vai pensar que, tudo bem, acho que quando a gente está desenvolvendo um olhar, uma técnica, enfim, a gente não pode ser prisioneiro, né, e dependente da tecnologia em si. Então, um bom fotógrafo, uma boa fotógrafa se perpassa para além de qual tecnologia utiliza, mas a gente também sabe que a tecnologia ela facilita esse trabalho. Então, eu acho que os dispositivos móveis eles são, sim, uma forma de poder acessar e de trazer ali a inventividade e testar mesmo. Mas, e aí, acho que trazendo um pouquinho o que a Elo falou, assim, né? Acho que eu gosto muito de estar nesses dois lugares, né? Enquanto primeira de câmera que eu pude acessar dentro do eixo. E aí, óbvio, né? Não vamos romantizar aqui. Para estar dentro do eixo, é mais fácil entrar como um assistente de câmera do que, de fato, ter acesso e produzir enquanto fotógrafa. E a gente sabe, né, como essas pessoas, o poder que se ocupa, né, de cada... Seja mesmo como chefe de departamento, como um primeiro assistente de câmera, mas, enfim. E aí existem vários outros mercados que... Por exemplo, no Rio de Janeiro mesmo, ali eu só trabalho quando o fotógrafo ou a fotógrafa realmente fala, não, eu quero que a minha primeira venha, porque ali eu acredito que é ainda mais fechado. Já me falaram várias vezes, para você entrar aqui, você tem que vir como segunda. Então, assim, a sua história, a sua entrega, enfim, a sua técnica, muitas vezes as pessoas não veem isso, né? Elas te rebaixam, digamos assim, para que você, de fato, tenha algum tipo de oportunidade de acessar o mercado. E a gente sabe que, enquanto quem vem de fora, no meu caso, venho de Goiânia para acessar São Paulo, isso é muito difícil. Mas, enfim, eu utilizo dessa oportunidade de estar acessando a esses outros meios de produção com muito mais orçamento para investigar e entender como que, em uma produção de um orçamento muito alto para streaming e tudo mais,
que, né, possui equipamentos e meios, estruturas e estrutura de produção mesmo, desenho de produção, enfim. Como que eu consigo ter resultados similares trabalhando com muito, mas muito mesmo menos estrutura em Goiânia? E é legal, eu gosto de fazer esse processo, né? De tipo, cara, essa luz que essa pessoa está usando aqui com esse colchãozinho super da hora, que tem um puta tapetinho de LED e tudo mais, acho que eu dou conta de fazer isso aí com a luz tungstênio num balãozinho chinês comprado no 99 de papel. E aí, às vezes, dá certo e às vezes fica uma merda. Mas eu acho que esse processo de tentar é interessante também. E aí, assim, para também não estender muito, eu acho muito legal isso que a Elo trouxe, assim, né, que quando se sai, a porta fecha também. Porque quando a gente se propõe a testar coisas novas, e aí é sempre assim, é levar a facada dos dois lados, né? Eu acho que existem as pessoas que estão lá fora, e eu conheço muitos profissionais que estão lá fora do eixo tentando alcançar novas estéticas fora daquilo que já é hegemônico, né? Quando vai se vender a imagem, né, do que é o cinema brasileiro. Acho que sempre, e até mesmo lá fora, né, quando vão pensar o Brasil, é sempre a mesma imagem que vendem. Tipo, é sempre um Brasil muito carioca, pautado na favela, e ainda uma forma muito específica da favela, né? Às vezes nem olha de uma forma humanizada, de fato, para quem vive ali dentro. Então, existem pessoas lá fora que estão tentando fazer algo diferente disso, de entender, mas, ao mesmo tempo, pessoas lá no eixo que até criticam quando você tenta também trazer uma estética parecida, com referências. Enfim, acho que eu me dei uma embolada aqui, porque é muito pouco tempo, como trouxeram, não sei se eu respondi, mas eu acho que o mais importante é a gente sempre estar tentando utilizar dos espaços para se testar técnicas e seguir referências, mas também o espaço da inventividade para testar coisas novas, assim. Então, a pergunta do Afonso teve vários elementos, né? Assim, você falou percepção. Eu acho que é uma palavra importante na medida que o que a gente chama de cinema hoje divide o espaço entre outros espaços de veiculação audiovisual, né? E eu sinto que essa arquitetura aqui, em termos de diferença mesmo, o que é cinema e o que não é cinema, eu acho que essa arquitetura aqui ela diz respeito a condições interessantes de percepção, especial de atenção, que hoje é a maior mercadoria das maiores empresas do mundo, né? É uma disputa pela atenção. Aqui, isso aqui apaga, essa tela é grande, e nesse espaço a gente consegue ver as coisas com atenção. Eu acho que, na verdade, o que eu poderia distinguir o que é o cinema e o que não é o cinema, eu acho que diz respeito principalmente à característica desse ritual. A gente falou da palavra estética, e eu acho que a gente está falando também aqui de plasticidade. Acho que eu queria falar, por exemplo, para dar algo dessa natureza, hoje eu acho que há um conjunto de coisas que circulam e de filmes que são feitos, e de não filmes também, que trabalham muito com uma plasticidade de baixa resolução. Como se fosse uma espécie de reação aos 4K, ao 8K, uma espécie de perfeição plastificada que os dispositivos atingiram. E eu vejo muito aqui, tem 2 ex-alunos meus, a galera se interessando muito, eu vejo, por exemplo, alguns clipes de pessoas do trap hoje, um interesse na baixa resolução, na imagem processada, reprocessada, e eu sinto que há aí possibilidades de originalidade em diálogo com essas coisas. Porque, em relação às palavras que o Afonso trouxe, eu acho que a questão diz respeito à dinâmica cineminha-cinemão. Porque o Pedro Almodóvar, no seu momento ali dos anos 70, da movida madrilenha,
não era cinemão. Aquilo é uma postura profundamente contracultural, que foi se desenvolvendo e que agora é, digamos, né, o maior narrador em cinema do mundo. Mas tem uma dinâmica entre uma coisa e outra. E acho que em algum momento ali no final dos anos 70, algumas pessoas levaram a sério aquele maluco ali, daquela Madrid maluca do final dos anos 70. E eu acho que a questão é achar aqui, em outras situações, onde estão os malucos de agora e dar lugar para eles, porque possivelmente eles são os grandes narradores da frente. Assim como a Agnès Varda, do Documentira, é um pouco a mesma coisa. É a pessoa que chega ali no cinema dela, já tendo viajado o mundo como fotógrafa, em contato com a contracultura francesa, com a contracultura americana. Quando eu falo de formação, não é só o que dá diploma, é a possibilidade de fomento e incorporação de coisas. Então, essas pessoas, ou o Glauber Rocha, não são um milagre. Elas tiveram situações de interlocução muito qualificada e de uma certa configuração histórica que as permitiu conversar com pessoas como você e como vocês, e que aquilo produz um caldo de cultura que, quando vira expressão, chega muito forte, muito qualificada, como expressão de um momento de mudanças, né? Que esses momentos dessas pessoas que eu estou falando aqui são momentos de mudanças. No caso da Varda e do Glauber, um pouco parecidos, que também é a chegada, né, do Nagra, da câmera 16mm, de uma revolução de costumes. Então, tem um momento ali que a história se acelerou, pessoas se encontraram, tiveram acesso à informação e formação qualificada, e um pouco deu no que deu. E eu acho que essa fórmula ela é um pouco, de certa maneira, ela é mais ou menos simples, mas quem está interessado em repetir ou tentar reproduzir esses fatores hoje, eu acho que eles diriam, por exemplo, em procurar uma contracultura na internet, por exemplo. Ela existe. Só que você falou a questão do iPhone, o problema e das redes sociais é que aquilo é mediado por linhas muito afunilantes em relação a certos tipos de conteúdo, entendeu? Se o André Novaes tivesse postado somente o filme Fantasmas, eu não sei o que teria acontecido. Eu acho que, em princípio, não rolaria, aquilo não se imporia, porque tem 5 minutos de pessoas falando sem aparecer, jogando conversa fora. E para uma percepção condicionada pela imediatez do consumidor, que é o que a gente vive hoje, essa é uma regra de ouro que não pode ser quebrada. Entretanto, diante dessa regra, é muito difícil produzir coisas distintas. E do ponto de vista aqui da técnica e da tecnologia, eu acho que é importante, essa coisa que eu falei da baixa resolução, e até dos filmes que eu trouxe, são filmes feitos com câmeras amadoras, assim como, de certa maneira, as câmeras em 8mm eram em outro momento, por exemplo. E eu acho que é preciso haver um debate em relação à técnica. Não é a Sony ou a Arri que detém as ideias sobre a técnica. Em geral, inclusive, quando os equipamentos me parece que se tornam obsoletos, é que eles revelam a sua força. Por exemplo, a sua força e a sua particularidade. Por exemplo, a predileção dessa geração mais nova, mais ou menos fácil de encontrar, por técnicas de baixa resolução, por exemplo. Esse desejo do analógico no momento em que o mundo material vai se desmaterializando, né? O analógico ele adquire hoje um outro tipo de contorno. Né? O Brasil Paralelo vai fazer um filme em 16mm. Né? Isso é culturalmente interessante para a gente discutir como questão. Né? Isso está acontecendo agora. E eu acho que o 16mm ele não tem o mesmo sentido de 1961. E eu acho que isso é uma questão muito importante. Que eu quero dizer, tem uma originalidade com o retorno de certas ferramentas antigas. Quem falou depois... Putz, 1 minuto. O Rafael falou sobre a questão do ensino. É porque o que é o ensino de cinema é uma coisa muito ampla, Rafa. Tipo, o que eu posso dizer é que iniciativas talvez não tão institucionais como cursos de graduação podem aprender muito com coisas que estão muito por aí, do qual, por exemplo, o cinema indígena brasileiro é muito relacionado, que são, por exemplo, as experiências de cursos livres, experiências talvez menos institucionalizadas, como os cursos de graduação. Eu sinto que ali tem possibilidades de encontro e aprendizados mútuos e um contato com o presente mais vivo. A Heloísa falou de um livro extraordinário que se chama Permanecer Bárbaro. Eu recomendo todos que leiam. Enfim, eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas eu acho que você resumiu a questão central. Eu acho que é a questão central. Porque qual é o problema? Muitas vezes, diante do debate sobre a inclusão, há uma espécie de encaminhamento para as coisas se tornarem produtos.
E o bárbaro, o não polido, o inacabado, eventualmente não é um produto que se parece vender tão fácil. E a ideia de venda parece que, ao mesmo tempo, está condicionando nossas vidas e vendando nossos olhos. E a gente estava aqui falando sobre cinema como questão cultural. Eu acho que é preciso haver um espaço institucional permanente nas coisas, aqui, nos festivais, nos editais, para o bárbaro, entendeu? Só que o bárbaro não é simples quando ele chega, entendeu? Quando chega lá, os primeiros filmes dessas pessoas que eu falei, o Pátio, ou Pepe Lucibon lá, ou, entendeu? É estranho. Ou os pescadores lá da Vardá, ou o documentário da Vardá, é estranho. Só que o problema é que o estranho, como a gente está com um tempo de resposta e atenção muito reduzido, a gente está repelindo muito fácil. E aí eu acho que o nosso estranho, ou, digamos, a grande narração de amanhã, eu acho que ela tem ido pelo ralo hoje, entendeu? Por conta de não haver uma valorização ética em torno do cultivo do bárbaro, pelo menos numa parcela do que nós valorizamos, entendeu? Alô. Bom, gente, cabe a mim fazer esse papel, que é terminar essa mesa, até mesmo porque o Joelzito vai viajar daqui a pouco, ele vai daqui direto para o aeroporto, então a gente não quer que ele perca a viagem dele, certo? Queria agradecer a participação de todos, foi ótimo. Dizer que a próxima mesa será às 16h30, apresentação ARRE Alexa 75 Extreme e novas tecnologias, tá bom? Agora nós vamos fazer o tal do sorteio, quem sair não vai concorrer.